pessoal, meu nome é Leonésio, esse aqui é Júlio, esse aqui é Fábio, e aqui está gravando é Thalita. Nós somos alunos da UFES Campus Paulo de Ferros e estamos aqui hoje para fazer um trabalho de segurança do trabalho, onde nós vamos apresentar a vocês o Diálogo Diário de Segurança, DDS, que vocês vão saber mais ou menos depois que nós vamos explicar. Bom, então eu queria que inicialmente vocês falassem um pouco o nome de vocês, se apresentassem e também dissessem se vocês já ouviram falar sobre um DDS ou se até mesmo já participaram de um. Meu nome é Rony, nunca ouvi falar não, DDS, não sei o que é ainda não. Certo. Meu nome é Dedé, não sei o que é não. Meu nome é Patrício, também não. Meu nome é Neto, também não. É igual. Não. Bom, eu vou então falar um pouco o que é o DDS, né? DDS, a sigla DDS significa Diálogo Diário de Segurança. Uma conversa, não? Né? Então, como o próprio nome diz, é uma conversa que deve haver, né, em todo o ambiente de trabalho, que consiste basicamente para conscientizar os trabalhadores, os colaboradores, sobre acidentes ou também incidentes no trabalho. Né? Também vai consistir também para prevenir danos à saúde do trabalhador. Né? Então é uma conversa aberta como essa que estamos tendo com vocês, que nós vamos apresentar algumas coisas sobre a segurança e saúde no trabalho. E hoje nós vamos falar, o nosso DDS, a nossa pequena palestra aqui, sobre, mais na parte de saúde. Né? Nós vamos falar um pouco sobre a alimentação, sobre o tabagismo e também sobre o alcoolismo. Né? Então nós vamos começar falando sobre a alimentação com o nosso amigo Leonel. Bom, então eu vou falar um pouco sobre a alimentação correta. Bom, basicamente uma alimentação correta é uma alimentação diversificada, com frutas, verduras, arroz, feijão, ovos, carnes, entre outras coisas. Aí é importante ter essa diversificação para repor as vitaminas, sais minerais, proteínas que o trabalhador perde ao longo da sua jornada de trabalho. Então, com relação à quantidade de comida, é muito importante que o trabalhador ele administre a quantidade de comida que ele vai comer, para que ele não passe do limite e coma demais, por exemplo. Aí ele pode ficar com sonolência no trabalho, diminuindo o seu desempenho e também podendo gerar acidentes de trabalho. Por sua vez, se ele comer menos do que o necessário, ele pode ficar fraco e também gerar acidentes ou ter problemas no seu trabalho. E além de administrar essas quantidades corretas de comida, é importante também escolher quais as comidas ele deve comer. No seu café da manhã, é importante que ele tome um café da manhã diversificado. Um café da manhã rico, por exemplo, com café com leite, pão com manteiga e sempre acompanhar o café da manhã com uma fruta. Aí com relação ao almoço e jantar, vocês podem comer um bom arroz e feijão, também escolher uma carne magra, que seria uma carne com pouca gordura, podendo ser, por exemplo, frango ou carne de boi, sendo que é importante que vocês nunca comam carnes fritas, porque as carnes fritas elas têm muita gordura devido ao óleo, então é importante que vocês comam mais carnes cozidas e assadas. Aí também, com relação ao momento em que vocês estão comendo, é muito importante que vocês comam de maneira tranquila, sem estar pensando em problemas e outras coisas, porque isso daí afeta na digestão de vocês, o que pode acarretar problemas futuros. Aí também, com relação ainda à comida, é importante que vocês comam enquanto a comida está quente, porque enquanto ela está quente, existe uma menor probabilidade de ter ocorrido uma infecção de bactérias na comida. Aí também é importante dizer que, além de ter cuidado com o que se come, também é importante ter cuidado com a higiene bucal. Ou seja, você tem que escovar os seus dentes pelo menos 3 vezes ao dia, sempre depois das refeições. E além de escovar os dentes, essa escovação deve ser feita de maneira adequada. Sempre procurando atingir toda a arcada dentária, principalmente a parte superior dos dentes, porque na parte superior é onde ocorre a formação da placa bacteriana. Aí, tomando esses cuidados de higiene bucal e selecionando as comidas ideais para você, você poderá ter uma maior saúde e um maior desempenho no trabalho. Então agora vamos passar para tudo. Agora nós vamos falar um pouco sobre a questão do tabagismo. Quero apenas falar bem rapidamente e também dar alguns conselhos, né, importantes para um melhor desempenho também do trabalhador. Quando alguém inala, né, o cigarro, por exemplo, então entra aproximadamente 4.700 substâncias tóxicas no organismo do indivíduo. Então, essas substâncias elas fazem com que causem alguns efeitos
não agradáveis ao organismo, que vai desde a boca até o pulmão, por exemplo, né? Nós sabemos que o tabaco ele vai ofender principalmente o pulmão, que é um órgão muito importante e essencial para o nosso organismo. Então, nós vemos então que a nicotina ela pode afetar o cérebro, por exemplo, em cerca de 10 segundos. Então você, assim que inala, né, assim que você ingere, digamos assim, o seu cérebro ele pode ser afetado em até 10 segundos. Então nós vemos como prejudicial, na verdade, e também ligeiro, né, o efeito dela é rapidamente no nosso organismo. E o tabaco, né, o tabagismo, ele também traz alguns efeitos, como um envelhecimento precoce do indivíduo, né, porque ele vai causar alguns efeitos internos, né, então o indivíduo ele envelhece precocemente. E também, como as próprias carteiras de cigarro mostram, o cigarro ele é responsável por uma das principais formas de câncer, né, que no caso o câncer de laringe, né, o câncer de na boca, na garganta também. Então, é uma das maiores causas que tem matado hoje em dia é o cigarro, né? Então, também eu quero indicar que se alguém fuma, também não é importante, não é aconselhável também fumar na obra, por exemplo, porque pode causar até um acidente maior. Próximo a produtos inflamáveis, né, como tinta, solvente, né, perigoso, né? E também em locais fechados também, né, como existem recomendações, né, existem leis também. Locais climatizados, tipo restaurante climatizado, em ambientes que tenham crianças próximos, né? Então, fica esse conselho para vocês, certo? Tenham cuidado quanto ao tabaco, né, ao tabagismo, para que vocês tenham uma melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade também, um melhor tempo de vida. Agora nós vamos falar um pouco sobre o alcoolismo com o Fábio. Essa aí foi pra mim. Não é nada demais, é só para dizer que, como todos sabem, né, o álcool está presente no cotidiano de quase da população, todo mundo, mas tipo, é uma coisa muito perigosa também, certo? Porque o álcool, além de ser perigoso, ele se torna também, ele é sociável, tipo, quando a pessoa está bebendo, conversa, né, a pessoa que fica triste, tem gente de todo jeito. Então, ele causa o bem, entre aspas, né, e causa o mal. O bem como? Tipo, socializar as pessoas, né? Mas também, ele pode causar muitas doenças, afeta o cérebro, pode causar câncer, pancreatite, também pancreatite aguda, causa cirrose hepática, pode causar cirrose hepática. Quando a pessoa está bebendo, está praticamente não lúcida mais, né? Perde o senso, né, de dirigir, de coisa. Muda o senso de humor também, as pessoas. Além de tornar sociável, ela torna insociável também. Por exemplo, a pessoa está bêbada, fica bêbada, aí fica mal-humorado, quer brigar com um vizinho, com alguém assim. Mas isso pode ser diminuído também, certo? Além disso, quando a pessoa se torna ingerir bebida alcoólica, pode ser um vício, entendeu? A pessoa fica viciada. Todo dia tem que beber, né? Tem gente que bebe todo dia, tem que beber no final de semana. Então vai se tornando um ciclo vicioso. E a pessoa fica dependente do álcool, fica dependente. Quando a pessoa tende a diminuir a dose, tipo, vou beber no final de semana, no outro não. Então a pessoa, como ela já está viciada, já virou um alcoólatra, por exemplo, quando a pessoa começa a parar, diminuir as doses, ela fica dependente e ela se torna, como é que chama? Esqueci o nome da palavra lá. Mas enfim, então isso é muito perigoso, certo? Aí segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, o Brasil ele é o quinto país do mundo em acidente de trânsito, porque quem bebe pode causar acidente de trânsito, né, que todo mundo sabe. Existe uma estatística que ela diz que mostra que são 35 mil mortes por ano causadas por motoristas dirigindo embriagado. Então isso é um negócio muito perigoso, né?
Além disso, o alcoolismo é responsável também no Brasil por cerca de 10% da população brasileira. Então isso equivale ao que a 20 milhões de pessoas no Brasil que consomem bebida alcoólica, né? Então isso também é muito prejudicial, certo? Além das doenças já citadas, ela pode atrapalhar também no emprego, no serviço da pessoa que começa a beber demais, começa a faltar no emprego, né? Vai prejudicando, a pessoa não pode se exagerar muito, entendeu? Então era só isso que a gente tinha para falar. A namorar, né, rapaz? Também, a festa da família também, exatamente, a tá vendo, família, né? Como a festa da nos família. filhos. Mas enfim, mas isso também pode ser amenizado, né? A pessoa tendo Só diminuir tendo o álcool. consciência, tendo uma consciência, pode ser amenizado. Tá vendo? Então, era só isso que a gente tinha para falar. A gente gostaria de agradecer a vocês, o tempo que vocês disponibilizaram para a gente, ao responsável da obra, que é o chefe de vocês, né? Uhum. E tudo mais, é só... A gente vai entregar um brinde aqui a vocês, certo? E se vocês quiserem falar alguma Alguma coisa, pergunta, quiser falar alguma coisa aí a Não vamos respeito. acrescentar nada, não. Deixa no que tá. Tá certo. Então, no mais, a gente tem só agradecer a vocês, né? Pedir mais uma vez desculpa aí, mas é só o Se tempo quiser vir, pode de vir. disponibilizar de vocês pra gente, entendeu? Uhum. Era só isso. Obrigado, né? Ah,